Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 259 Capítulo 259 Armadura de couro de brilho negro de Solga. O corpo de Niyan era um tesouro, repleto de todo tipo de itens maravilhosos. O anel rastejante ganharia absolutamente um preço alto, se fosse colocado para leilão. Na verdade, era algo que não podia ser comprado, mesmo que o jogador tivesse ouro. A multidão não pôde deixar de se perguntar como ele conseguiu pôr as mãos em tal bugiganga. Era difícil determinar quão útil era esse tipo de item. Uma ferramenta insubstituível para alguns, mas um peso morto nas mãos de outros. Os jogadores escalaram os edifícios um após o outro até que todos os 6 edifícios estavam completas, formando uma visão peculiar. Com isso, a área entre eles se transformou no ponto focal. Somente Niyan, Bladelight e Ian ficaram no chão. O resto dos guerreiros recuou para uma boa distância. Niyan se virou para Bladelight e Ian depois de reequipar o anel rastejante. Vou puxar o agron do Goblin Caçador. Tudo bem. Tenha cuidado, advertiu Bladelight. Era um lorde de nível 40, afinal, não seria fácil atrair o Goblin Caçador para fora de sua área, até o centro dos 6 edifícios. Niyan se aproximou furtivamente até que ele estivesse a cerca de 30 metros do Goblin Caçador. Então apontou com sua balestra do cavaleiro. Wosh, wosh, wosh. 5 parafusos voaram em direção ao Goblin Caçador. Menos 24. Menos 21. Menos 22. Menos 21. Menos 23. Depois de ser atingido, o Goblin Caçador disparou uma bola de ferro quente que rapidamente pegou velocidade enquanto rolava em direção ao agressor. Niyan ativou Shadow Waltz e esquivou para a esquerda. A bola de canhão detonou com uma explosão alta, expelindo chamas no céu e enviando estilhaços que voavam por todos os lugares. Embora Niyan tivesse se escondido com o stealth, que foi amplificado ainda mais pela nuvem de fumaça da explosão, o Goblin Caçador rapidamente o localizou e começou a sua perseguição. Cada passo que o Goblin Caçador dava abalava o chão fortemente. Outra bola de canhão foi disparada. Niyan inclinou para o lado, apenas para notar a bola de canhão em seus calcanhares. Estava seguindo em direção a ele. Ao ver que a bola de canhão estava prestes a explodir, Niyan disparou uma linha de teia de aranha de seu anel fiandeira de seda que se prendeu na parede de um prédio próximo e balançou. Bum! Um segundo depois, Niyan sentiu uma onda de choque sufocante impiedosamente bater nas suas costas quando um pedaço de estilhaça passou por seu braço. Um valor de dano assustadoramente alto flutuou acima da cabeça de Niyan. Por sorte, ele não estava no centro do raio da explosão. Caso contrário, não teria ficado com um cadáver completo. Niyan soltou a linha de teia de aranha e fez um pouso gracioso, com o qual ele se afastou em direção à área no centro dos 6 prédios, com o Goblin Caçador em perseguição. Essa foi por um triz. O chefe quase morreu lá. Que tipo de habilidade é essa? Desde quando os ladrões podem atirar teias de aranha? É obviamente o seu segredo, é claro. Surpreendente, ele mesmo esquivou de um ataque assim. Os jogadores conseguiram ter uma visão clara de Niyan sendo perseguida pelo Goblin Caçador do topo dos prédios. Era uma explosão de nervosismo, como um bom suspense. Muitas vezes pensavam que ele iria virar torrada, só para ver que de alguma forma ele sobrevive por um triz. Foi um jogo emocionante de gato e rato. Não importava o perigo, Niyan sempre encontrava o seu caminho para a segurança. Em cima de um dos edifícios, Xie Yao sentiu como se o coração dela fosse pular para fora de seu peito. Ela não podia deixar de suar frio sempre que o Goblin Caçador avançava contra Niyan. Mas ele desviava habilmente de seus ataques a cada momento. Sua velocidade era inigualável, sua silhueta parecida com uma chita correndo pela savana. Vendo que Niyan não estava em perigo real, Xie Yao se acalmou. Ela não podia perder o controle, seu humor estava subconscientemente ligado ao seu bem-estar. Niyan finalmente chegou ao local designado. Deixando escapar um rugido profundo, Bladelight avançou para frente e atacou o Goblin Caçador com um shield bash. Clang! O Goblin Caçador foi empurrado para trás pelo impacto. Tendo apenas o agron parcial, Bladelight ativou o taunt. O Goblin Caçador finalmente concentrou toda a sua atenção em Bladelight. Clang! Ele soltou um soco no escudo de Bladelight, fazendo-o cambalear vários passos para trás. Bladelight avançou de volta depois de se estabilizar. Todos, ataquem. Dê acento circunflexo M tudo de si. Niyan gritou com toda a força de seus pulmões. Mesmo que esses jogadores conseguissem atrair o agron do Goblin Caçador, não havia nada que ele pudesse fazer com eles. Os magos começaram a lançar seus feitiços. Bang, bang, bang. Eles bombardearam o corpo do Goblin Caçador. Uma longa série de valores de dano flutuou acima de sua cabeça. Nenhum dos magos se segurou. Não era todos os dias que podiam se soltar completamente assim, sem medo de sofrer retaliação. Eles desencadearam todos os feitiços de alvo único com dano alto à sua disposição. Tang Yao ficou especialmente emocionado. Em circunstâncias normais, ele se forçaria a se segurar por medo de que fosse o único motivo pela morte da equipe, mas desta vez, ele poderia se soltar. Magia chovia do céu enquanto o Goblin Caçador disparava furiosamente bolas de canhão. Bum, bum, bum. Cada explosão enviava Bladelight para trás.
Cada bola de canhão que atingiu Blade Light tirou quase 70% de sua vida. Felizmente, a velocidade de ataque do Goblin Caçador era bastante lenta e os intervalos entre eles eram longos. Os sacerdotes tiveram muito tempo para lançar um rio. Uma cortina de luz desceu sobre Blade Light, restaurando sua vida diretamente de volta a pleno vapor. Shield Bash. Blade Light avançou de volta e bateu seu escudo contra o Goblin Caçador. O Goblin Caçador não podia atacar Tang Yao, Undin Scaldrel e os outros magos. Por isso só poderia desabafar sua raiva em Blade Light. Todos os guerreiros, bloqueiem a rota de fuga do Goblin Caçador. Ni Yan ordenou. Todos os seus esforços iriam ser desperdiçados se o Lorde retornasse à sua área. A vida do Goblin Caçador foi rapidamente raspada, finalmente caindo para 20% sob a barragem concentrada de magias. O Goblin Caçador se virou para escapar, mas foi parado em todas as rotas. Quer correr? Não tão rápido. Blade Light assumiu a Guard Stance para se proteger dos poderosos ataques do Lorde. Os magos nunca pararam, nem mesmo por um momento. O Goblin Caçador gritou de raiva, soltando um assobio de fumaça. Energia se convergia na ponta do canhão mágico que começou a brilhar intensamente. Sacerdotes, guardem as curas para daqui uns instantes, gritou Ni Yan ansioso. 3 disparos de canhão voaram em rápida sucessão, enquanto várias bolas de ferro em brasa caíam no chão e começavam a rolar em direção a Blade Light. Percebendo o perigo, Blade Light tirou uma poção de vida intermediária enquanto mantinha sua Guard Stance. O senso de consciência de Blade Light não era de modo algum monótono, mas ele foi devagar demais. Bum, 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 as 3 bolas de canhão explodiram quase simultaneamente, varrendo tudo. Blade Light foi explodido como uma boneca da pano e pousou no chão com um forte baque. O Goblin Caçador aproveitou imediatamente esta oportunidade para fugir. No entanto, Yan correu para tomar o lugar de Blade Light e impediu sua fuga. O Goblin Caçador não podia passar por Yan, não importava o quanto ele lutasse. Quando sua vida caiu para 10%, seu canhão começou a carregar novamente. 3 bolas de canhão explodiram em rápida sucessão, expulsando Yan. Não deixe ele fugir. Vai um por um. Ni Yan ordenou, sabendo que não tinha escolha senão sacrificar alguns jogadores para evitar que seu alvo escapasse. Charge. Edles liderou o ataque. Nenhum dos guerreiros vivos poderia aguentar um único golpe do Goblin Caçador. Eles estavam entrando nessa sabendo muito bem que morreriam. No entanto, eles esperavam ganhar tempo o suficiente para que os magos terminassem esse trecho final. Edles bloqueou o Goblin Caçador por um breve momento, apenas para ser surpreendido por uma bola de canhão. O próximo a ir foi Monochrome, embora não tenha durado muito também. Foi uma cena trágica. Os guerreiros correram um após o outro, encontrando finais miseráveis, tudo para impedir a fuga do Goblin Caçador. Suas mortes apenas compraram alguns segundos cada, mas mesmo assim, eles avançaram sem medo em uma onda interminável. Assim que um morria, outro avançava para tomar seu lugar. Ao ver os guerreiros caírem como moscas, os magos não podiam deixar de sentir o coração apertar. Eles intensificaram sua barragem. Entenderam que quanto mais cedo matassem o Goblin Caçador, menos vidas seriam perdidas. Como sua equipe de expedição tinha sacerdotes que poderiam lançar revive, a pena de morte foi reduzida para apenas 30%. No entanto, essa ainda era uma valiosa experiência perdida. Levaria pelo menos 6 horas de nivelamento sem parar para recuperar tudo isso. Os magos bombardearam freneticamente o Goblin Caçador com feitiços. Sua vida caiu para 3%, 2%, 1% e, finalmente, 0%. Bum! Ele morreu em uma explosão ardente, entrando em colapso e se tornando uma pilha de sucata. Olhando para o chão, Ni Yan viu 36 cadáveres formando uma longa linha. O Goblin Caçador tinha matado um guerreiro a cada passo que dava. A única razão pela qual o Goblin Caçador não conseguiu escapar foi graças aos sacrifícios desses jogadores. Sacerdotes, desçam dos edifícios e comecem a revivê-los, disse Ni Yan. Mesmo o mais alto dos 6 edifícios tinha apenas cerca de 12 metros de altura. O dano da queda não era suficiente para matá-los a essa altura. Todos os magos e sacerdotes pularam dos edifícios. Os sacerdotes começaram a reviver os guerreiros mortos. Um guerreiro recolheu todo o saque do Goblin Caçador. Haviam 3 equipamentos no total, um para um guerreiro, um para um mago e outro para um ladrão. Chefe, uma armadura de couro para ladrão dropou. Puta merda, que sorte, é um fragmento de um item lendário. Um membro da equipe exclamou em excitação. Embora fosse apenas um fragmento, ainda era extremamente raro. Fragmento de um item lendário? Perguntou Ni Yan, surpreso. Esta foi a primeira vez que ele ouviu falar de um fragmento lendário para ladrão que dropava neste mapa. No entanto, um pensamento atingiu sua mente. Poderia ser a armadura de couro de brilho negro de Solga? Rápido, me deixe ver isso.